Obrigada. Renata já falou, mas é muito importante esses encontros de treinamento. Não percam a oportunidade, porque para a formação é importante praticar. A postura terapêutica sem a prática vira algo mecânico, e o que a gente não quer aqui dentro do método é que a aplicação vire algo mecânico sem a nossa postura. Nós conversamos, eu e Renata, muito hoje de tarde sobre isso, o quão é importante a gente ter a postura durante, antes e pós atendimento, porque pode ter várias pegadinhas em relação a isso. A gente estava contando uma história exatamente sobre isso, uma cliente que me contactou depois do atendimento, me pediu para me explicar o atendimento. E também queria, além da explicação do atendimento sobre a minha visão, que poderia tirar totalmente a autonomia dela perceber com as próprias sensações e os insights que vêm acontecendo depois do processo do atendimento em si, ela me queria que eu resolvesse para ela a questão. Mas eu alugo ou não alugo, Flávio? Eu já entendi tudo do atendimento, mas eu alugo ou não alugo? E se eu caio nessa pegadinha de responder para ela, eu jogo todo a postura que a gente tem em relação a entregar autonomia para o outro olhar para a questão dele durante o atendimento e a partir disso ele ter a sensação e ter a própria definição do protagonismo da escolha dele. Então é muito importante a gente não cair nessas pegadinhas. Por isso que tem a aula lá específica o que fazer no antes, durante e pós atendimento. Quem está em dúvida sobre isso, assiste e reassiste essa aula lá na plataforma, que ela é muito importante. Abrir o canal de contato com o cliente pós-atendimento é muito importante, mas não abdicar da postura do método se depois do atendimento você, agora eu estou relaxado, o cliente me perguntar se é para alugar. No meu ponto de vista, se eu fosse você, eu alugava. Nossa senhora. Aí cai na mesma. Coloca o cristalzinho pendurado, facetado na janela. O que está acontecendo? A gente está delegando para uma regra pronta ou delegando para a nossa visão de mundo a solução do cliente que ele tem dentro dele. E não é o atendimento em si que vai resolver uma vida inteira do cliente ou nossa que já está vindo sendo construído naquele padrão sistêmico que traz a questão. É com o tempo que os insights vêm a partir da ampliação da visão durante o próprio atendimento. Então, o atendimento é o start. E as coisas vão acontecendo a partir disso. Então, aproveitem esses atendimentos aqui do treinamento também. E cuidado para ficar tentando explicar durante o atendimento o que você está sentindo, o que você está vendo, porque os insights que vêm naturalmente sem explicação, eles se auto-explicam, em vez de a gente ficar tentando fechar a cognição mental. Boa prática para vocês, boa condução, Érica. Renata tá aí para te assessorar no que você precisar, tá? Obrigada, Flávio. Como sempre, qualquer emergência, que eu tô por aqui e apareço, tá bom? E sejam bem-vindos mais uma vez, muito bom estar com vocês aqui. Amanhã tem mentoria, não deixem de vir, todo mundo que está na formação também pode vir para a mentoria, é uma sessão bônus para quem fez o depoimento no seminário presencial, Constelar. Amanhã vai ser no profundo. Tipo foi ontem com Carla e com Raquel. Então venham amanhã, aproveitem essa oportunidade. Eu vou atender, acho que são 5 ou 6 pessoas amanhã, tá? Vai ser uma mentoria express, vai ser uma coisa reduzida, que foi um bônus que eu dei para as pessoas que deram depoimento. A mentoria mesmo vai acontecer a partir do dia 3 de agosto, com encontros quinzenais. E aí a mentoria é um grupo de aceleração de resultados incrível. Quem quiser depois informações da mentoria também, do ciclo de mentoria completo, me chama no privado, tá bom? Então, olha lá a foto, vamos aquele sorrisão bacana. Cadê? Adriana, não pode ligar a câmera? Ontem você não conseguiu também, né, querida? Mas então vamos lá, esse sorriso.
Show. Bom treinamento. Qualquer Obrigada, coisa, Vânia. estou por aqui. Até Pode mais. deixar. Tchau, Até gente. mais. Tchau, tchau. Bom, vou passar a palavra então para a Érica, tá, Érica? Qualquer coisa me aciona, eu vou estar aqui, vou desenhar, vou seguir como ouvinte, mas também vou estar atenta para te acompanhar, tá bom? Ai, Para obrigada. todas nós, boa prática. Mais uma imersão dessas na transformação da vida e que venha o que a gente tiver disponibilidade para olhar no hoje e no agora. A palavra é sua, Érica. Obrigada. Bom, hoje eu trouxe um tema que chama O que me conecta ao meu propósito de vida, porque eu acho que é uma questão que todo mundo tem, que se encaixa em todas as questões, né? De repente da profissão, o que você está vivendo agora, o que eu estou vivendo agora. Então eu procurei um tema que se encaixasse com todo mundo, porque a gente muitas vezes, você já ouviu quando alguém dá um conselho, né? Fala, o que eu faço? Isso ou aquilo? Que é o que o Flávio falou, que o cliente vem, nossa, quer uma solução. Eu faço isso ou aquilo. E aí você já ouviram aquela, escuta o coração? E eu acho que esse método faz essa possibilidade da gente mostrar o que o nosso coração está sentindo. Então, é trazer esse olhar para dentro, para sentir mesmo quem somos nós e o que nos conecta com o nosso propósito de vida. Porque racionalmente a gente fica tentando pensar em várias coisas, faço, vou para lá, mudo, não faço. E quando a gente para de pensar e sente isso, que é isso que eu acho que o método proporciona, esse sentir, então é isso que eu vou convidar hoje a vocês a sentir o método, a olhar para essa questão dentro da vida de vocês e de qualquer questão que tenha relacionado com vocês, mas que eu acho que a essência é isso, é o que nos conecta. Qual que é o nosso propósito de vida? Tá? Então, queria convidar todo mundo a estar com um papel, uma caneta, alguma coisa assim. As novas também, não sei se ainda não estão acostumadas, mas pegaram, né? Então, como que a gente vai fazer? Nossa, olha a Thaís com a caneta ainda personalizada, raspando na nossa testa. Maravilhosa. Tudo certo, Carla? Tudo certo, Adriana? Todo mundo de caneta, papel, maravilha. Então, sigamos, Érica. Então, a gente vai desenhar, são 5 campos, tá? Então, eu acho que nesse poderíamos fazer os círculos, são 5 círculos do tamanho que quiser, distribuído numa folha, e aí a gente vai, eu vou passando para vocês os números dos ambientes, a gente vai fazer no sistema oculto, depois eu vou revelando, mas os ambientes aqui relacionados, tá? Aqui eu separei para vocês. Então, desenhando os 5, e agora a gente vai colocar a numeração. Vamos começar. O número 1, em qual círculo vocês querem colocar? O número 2, estou fazendo aqui também. Sempre é um atendimento para a gente também, né? O Boa número noite, 3, Aparecida. Desculpa, eu tô só dando boas-vindas aqui para quem está chegando. o número... Boa noite, quem está chegando, né? Aparecida, a gente tá. Você acabou de chegar, não foi? Oi, acabei de chegar. Ótimo. A gente acabou de começar o exercício, só quero confirmar com você se você está com papel e caneta em mãos, se está fácil. Tô, já com papel e Ótimo. caneta. Você já chegou conseguiu ouvir da gente desenhar 5 círculos no papel? Não, 5 círculos? Isso, esses são os campos de informação. A Érica, que está nos guiando hoje,
E ela preparou para a gente 5 ambientes de expressão que a gente vai desenhar nesse campo, que são esses 5 círculos, e a gente vai começar a enumerar conforme ela está descrevendo. Ela já pediu para a gente escolher um para colocar o número 1, e em seguida pediu para a gente escolher um para colocar o número 2, né, Érica? Isso. Isso. Aí dá um ok quando você chegar nesse ponto, tá? Pra gente seguir. É numerar 1, 2, até o Isso. 5? Aleatoriamente, você vai numerar. Então, nós estamos no 1, no 2, agora o 3, até o 5. Mas na ordem que você escolher, porque tem a ver com o seu campo, tá? Esses são os ambientes que têm um significado, eles estão ocultos, que depois eu vou revelar. Então, olhe, sinta o seu campo e posicione esses números de 1 a 5. Ok. Aí, como você chegou depois, mas eu acho que vale para todas nós, se concentrar um pouquinho, respirar fundo, enquanto a gente pensa o que me conecta ao meu propósito de vida. Érica, eu vou pedir só para você repetir o processo, porque eu estou vendo que a Glenda acabou de chegar, a Raquel também, né, Raquel? Bem-vinda, Raquel, bem-vinda, Glenda. Se você puder só passar de novo para elas o que a gente fez até agora, tá? Enquanto isso, Certo, quem já fez, vai vibrando no que você pediu. legal. Renata, eu já acompanhei, tá? Tá tudo certo comigo. Ah, maravilha. E aí? Mas tem alguém ainda que não entrou, né? Então é só pegar o papel, a folha de papel, fazer 5 círculos e distribuir aleatoriamente os números de 1 a 5 dentro desses círculos. Esses são os campos que eles têm o significado, mas eles estão ocultos e depois a gente vai revelar. E a ordem que a gente coloca tem um significado para cada um. O tema é o que me conecta ao meu propósito de vida. Você tem os post-its. Quem não tiver, pode ser o papelzinho, sempre com uma seta, onde a gente vai posicionar. Pegando um, escolhendo um para ser a letra A, e vai posicionar em qualquer um dos círculos e olhando para onde você quiser. Você posiciona a seta e o papel. Não tem problema se fica de ponta cabeça, para onde ele olha, mas essa setinha, ela está olhando para algum lugar. Então, ele está no campo, em algum lugar, olhando para o outro lugar. Então, por exemplo, para quem não está acostumada, acho que eu fiz de lápis, não, então são 5 círculos, e aí eu vou começar a posicionar as setas dentro desses círculos, aonde você quiser dentro da folha, tá? Então, a primeira é a letra A. Olha onde ela está e olha aonde a seta aponta. Onde a seta aponta é para onde ela está olhando. Agora a gente vai pegar a letra C e vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um post-it, pôr a letra C e a seta. Vai posicionar isso na folha, dentro do círculo, olhando e apontando para algum outro lugar. Sempre vão olhando esse campo e sentindo o que vocês estão vendo, tá? Agora, outro post-it com a letra D de dado. Um outro com a letra E.
E o último com a letra F. Cada um vai ficar de uma maneira, para quem não está acostumado, não está dentro do curso, né? Mas cada... Deixa eu só fazer mais grosso aqui o círculo. Então, por exemplo, o meu tá assim, vai ser vários círculos e a seta apontando para algum lugar. Agora, eu vou convidar vocês a olharem para esses círculos e sentir qual deles que vocês acham que é mais importante para vocês. E aí vocês podem fazer uma marcaçãozinha, uma estrelinha, uma bolinha, no que vocês julgam e sentem que é o mais importante. Posso tirar uma dúvida? Claro? Não, que eu vi que você mostrou seu campo e você colocou uma âncora em cada círculo. Só Não. que eu tive... Não é obrigatório, posso colocar Não é dois, não obrigatório. tem problema. Tá bom, Para cada pessoa vai ser uma coisa. tá ótimo, obrigada. E aí, dentro disso, então, vocês marcaram o que é mais importante, certo? Nesse mais importante, ou em todos, eu convido a vocês, eu acho que é trazer a sensação e trazer uma palavra que eu acho que fica mais fácil para depois o cérebro interpretar essa sensação, tá? Então, por exemplo, eu me sinto alegre olhando para isso, aqui me dá um pouquinho de medo, sentir mesmo o que essas âncoras representam para cada um de vocês. Pode ser que não representa nada, eu estou confortável, não estou sentindo nada em especial, mas procuram olhar para dentro, olhar para o campo e ver se tem alguma coisa que vocês queiram colocar. Aí a gente escreve no próprio post-it, Érica. Pode escrever dentro do campo, porque a sensação daquilo que está sentindo ali, né? Que vai estar o campo, a âncora. Às vezes a gente pode dar nome, mas muitas vezes a gente só olha e sente, não precisa ter nome, tá? Mas o cérebro começa a querer entender melhor quando a gente dá esse nome. Então, é raiva, é amor, é apreensão, é alegria, é leveza, é peso. Isso é o que está dentro de vocês, tá? Então, é o que vai ser representado aqui, é um olhar para dentro. Conseguiram? Sentiram? Todo mundo ok? Celeste, mas alguém ainda está escrevendo, né? Deixa eu olhar aqui. Tô vendo que tem gente chegando. Rosemary, boa noite. Como que a gente faz, Renata? Começa para a Rosemary, dá uma explicação, faz novamente? Fabiane também acabou de chegar, boa noite. Vamos ver aqui. Vocês conseguiram acompanhar de algum lugar para frente? A gente está fazendo um atendimento coletivo. A Érica está nos guiando através
de um atendimento em grupo. Cada uma de nós está desenhando o seu próprio campo de informações. E aí, para isso, a gente precisa de um papel, uma caneta, alguns papeizinhos. Me contem aqui, pode abrir o microfone ou falar aqui no chat, se já conseguiram acompanhar ou se precisam de um tempinho, para a gente poder seguir. Eu estou chegando agora, me perdoe o atraso, eu não quero atrapalhar, não. Eu estou com papel, estou com tudo aqui na mesa, mas se for atrapalhar o pessoal, não tem problema. Sigam aí, tá? Não, imagina, a gente consegue, sim. Érica, eu vou pedir para você repassar para ela o que a gente fez até agora, até porque até agora a gente está com tudo oculto ainda. Então, sugiro Eu acho para quem fez já, vibra nesse campo, né? Observa as âncoras, observa o campo, enquanto a gente dá a oportunidade para quem acabou de chegar também nos chegar onde a gente está, para a gente seguir junto daqui para frente. Então, você vai desenhar 5 círculos de qualquer tamanho distribuído nessa folha. Dentro desses círculos, você vai colocar 5 números, de 1 a 5, aleatoriamente, tá? Cada um dentro de um dos círculos. Número 1, escolhe o círculo que você quer chamar de número 1, número 2, e distribui os 5. Sempre olhando e lembrando que o tema hoje é o que me conecta ao meu propósito de vida. É olhar para dentro, é olhar para o nosso coração, para o que a gente sente, olhando para essa questão e para esse campo. Em seguida, vai colocar as letras. Quem chegou, não sei se já tem post-it, que é assim com seta. Se não tiver, pode ser papelzinho, mas no papelzinho recorta, pega um papelzinho pequeno e coloca a seta, que vai ser distribuída no campo. Mais ou menos vai ficar assim, olha, só para quem está chegando. Não precisa ter uma seta em cada campo, pode distribuir da maneira que achar melhor. E elas têm letras, tá? É a letra A, então pega a letra A, coloca em algum lugar, ela está em algum lugar olhando para outro lugar. Então, prestar atenção aonde ela está e a seta apontando para onde. A letra a letra C, a letra D, a letra E e a letra F. Então, sempre olhando para o campo, cada lugar que coloca é importante para cada um. O que é para mim não é para você, e é para cada um é uma coisa. Então, por isso que não tem problema se as setas estão no mesmo campo ou está em outro lugar. E também, depois de ter feito isso, olhar para o campo e ter as sensações. Pode colocar com palavras em cada campo o que vocês sentem, tá? Ou se não sente nada, ou se está olhando o que vem à mente, e para escolher um que é o mais importante. O mais importante desses campos, vocês vão marcar com uma estrela, uma bolinha, é só marcar. Mais importante. Então, a letra A, C, D, E e F. Os sentimentos, depois de colocado tudo isso no campo, todas essas setas e todas essas letras, aí vai olhar para ele e extrair sensações. As sensações que causa olhando para esse campo. E escolhendo um deles para ser o mais importante. Na hora que todos estiverem nesse ponto, a gente começa a abrir as outras. Eu tirei uma cartinha enquanto o Flávio estava falando, uma cartinha sistêmica, que é: eu me permito viver o agora sem explicação.
Achei muito interessante, porque é o que eu exatamente o que eu falei no começo, da gente sentir o coração sem, ou deixando a razão quieta um minutinho, trazendo o que tem no coração, aí depois sim a razão tentar entender, mas a primeira coisa é sentir, que é isso que eu acho que o método proporciona, né? A gente conseguir ouvir a voz do coração. Todo mundo pronto nessa etapa, os que chegaram? Minha parte está feita, tá? Todos os novos aqui, deixa eu olhar aqui embaixo. Todo mundo, né? Parece que todo mundo conseguiu fazer. Então tá. Então eu vou começar a abrir. Primeiro eu vou abrir os ambientes, tá? O que que é? Os números. O que cada número significa. Então o número 1, olhem para onde vocês colocaram o número 1. E esse campo, esse círculo representa a família. Então Ai, olha que onde ele bom. está. Olha onde ele está. Se ele está no canto, se ele é grande, se é pequeno, o círculo que está representando ele, se ele está no meio, se ele está na lateral, são essas sensações que a gente vai trazendo para o campo, tá? O número 2 está representando a profissão. Mesma coisa. Olha aonde está a profissão, como que está desenhado esse círculo, se ele está certinho, se ele está bagunçado, tudo isso tem a ver com o que você sente e o que está dentro de você. O número 3 está representando a sua postura em relação à vida, a sua postura em relação ao seu propósito de vida. Onde ela está, se você desenhou ela forte, se o círculo é fraco, em que posição ele está. Número 4 é o propósito interno. É o seu propósito. Ele está bem definido, ele está fraquinho, ele está forte. E o 5 são as crenças limitantes. Dentro desses, vocês anotaram um que é mais importante. Então, olha o que significa, qual é o campo que para vocês sentiram que é mais importante. Se é a família, se é a postura, são as crenças limitantes, a profissão ou o propósito interno. Esse mais importante é mais importante nessa questão, tá, gente? Sempre lembrando que a gente está trabalhando na questão o que me conecta. Dentro disso, a gente vai abrir agora o que são as âncoras, que são as setas, essas letrinhas, quem são e o que são essas letrinhas e onde elas estão posicionadas, tá? A letrinha A é você. Então, olha aonde que você se posiciona, em qual círculo? Está na família, está na postura, aonde que você está? E aonde que você olha, tá? Então, para onde essa setinha está apontando, é para onde você está olhando. Então, vocês vão repetir, agora cada um mentalmente, eu estou no campo tal, daí vocês vão ler o número primeiro,
e depois o número que vocês estão, no círculo que vocês estão. E depois você vai olhar e vai falar e ler na mente o número que vocês estão olhando. Então, por exemplo, eu estou na família olhando para crenças limitantes. Agora cada um vai fazer o seu. Então, eu estou olhando para a letra C. Olhe para onde ela está agora. E é a desconstrução. O que é desconstrução? Cada um tem um sentimento sobre isso, mas é algo que dentro de você ou precisa ser desconstruído ou está desconstruído. Aí cada um vai sentir o que essa palavra é. Desconstrução. Aonde ela está? Em que círculo que ela está? E para onde ela olha? Então, todo mundo mentalmente. A desconstrução está, no meu caso, no propósito interno, e está olhando para a mim. Então, olhe um pouquinho para isso, sinta o que é isso, e o que essa desconstrução fala para vocês. O que remete? O que precisa ser desconstruído ou que está no processo de desconstrução dentro de vocês. A letra D de dado é a reconstrução. Então, é algo que já se desconstruiu e se encontra no processo de reconstrução. Onde ela está inserida? Quem está em reconstrução dentro de você nesse momento? Aí você lê o número, no meu caso, por exemplo, está na postura. Então, eu estou em reconstrução na minha postura. Eu estou lendo o meu, só para vocês entenderem como ler. Então, aonde ela está inserida, em que número que ela está inserida. E para onde que ela olha. Aonde que essa reconstrução está olhando. Por exemplo, no meu caso, ela está olhando para fora, não está olhando para círculo nenhum. Então, isso também é legítimo, tá? De cada um. Isso significa para mim uma coisa, para vocês outra. Então, não tem problema se essa seta está em mesmo lugar ou não. A letra E é o desafio. Então, onde está o desafio na sua vida hoje? Em que ambiente ela está? E para onde que ela está olhando? Ela está olhando, além dela olhar para o campo, ela está olhando para a âncora também. Então, vamos supor, o meu, ela está olhando para o número 1, que é família, e eu estou dentro desse campo da família. Tá? Então, meu desafio está aqui no campo da família e eu estou aqui dentro. Então, isso, o que isso significa e o que esse sentimento vem para cada um de vocês. A letra F é a motivação. Então, onde está a sua motivação? Onde está a sua motivação dentro do seu movimento de vida? Então, você olha e lê o número, o que significa, para saber onde ela está, e a seta aponta para onde. Então, você vai ler o ambiente e vai ler a âncora. Por exemplo, o meu, ele está... A minha motivação está nas crenças limitantes e está olhando para o meu desafio, olhando para a minha profissão. Então, ele está olhando para o campo e para a âncora também. É onde está a atenção dessa motivação. E aí eu pedi para vocês também colocarem o que é mais importante, aonde está. Então, vocês olhem agora para isso, para onde está marcada essa estrela,
qual campo é e que âncora, quem que está lá dentro. O que é mais importante agora no que conecta você com o seu propósito de vida. Para você hoje, no seu movimento de vida de hoje, é o que você colocou como mais importante. No meu caso, por exemplo, a desconstrução. Então, tem tudo a ver, mas para cada um vai estar sendo uma coisa. E aí, agora, olhando para tudo isso, eu também falei para vocês colocarem um sentimento, né? Quem conseguiu escrever, quem sentiu, então a gente vai vou convidar vocês a olhar para esses sentimentos também. Então, começando, aonde que eu estou? Estou no campo. Qual que é o campo que eu estou? Que número que eu estou? Eu coloquei algum sentimento ali em relação a mim e aquele campo? Aí, onde que está a desconstrução? Que sentimento que eu coloquei ali? Lembrando, desconstrução é o ser. Que ambiente que ele está e o que que eu senti quando eu coloquei ele ali. Se você não colocou nenhuma palavra e agora vem alguma coisa, pode colocar também. É o que está dentro de você. E em seguida, o D, que é a reconstrução. Tem algum sentimento relacionado a isso? O E, que é o desafio. E o F, a motivação. Alguém conseguiu colocar esse sentimento, se expressar isso? Porque às vezes é muito gostoso fazer com cor também para a gente entender, mas a hora que a gente olha para isso, fica claro o que está dentro da gente, porque às vezes a gente nega racionalmente aquilo. Fala, nossa, mas aqui, será? Está aqui? Então, racionalmente, você olha e fala, faz sentido. Aí, a hora que você começa a ver, porque esse campo representa você, e representa onde você está e o seu movimento de vida. Então, olhar para ele traz essa nova visão do que está dentro de você, do que você está sentindo em relação a tudo isso. Tá? Então, isso é um poder de transformação e de autoconhecimento. Olhar para tudo isso e sentir o que está dentro de vocês. Então, eu vou falar para todo mundo visualizar um pouco isso, cada um da sua maneira, então fechar um pouquinho o olho e se, por exemplo, nossa, me chamou mais atenção isso aqui que eu pus como mais importante, ou não, o que que chamou mais atenção? Olha, o que chamou mais atenção e fecha o olho e visualiza e sente por que que chamou mais atenção, qual dessas âncoras em cada lugar que vocês já acham que o que for surpreendente, ou que não gostou, que gostou, o que que te chama mais atenção. Que é isso que a gente vai interiorizar e vai mostrar para o cérebro, para a gente começar a tentar entender. E aí, olhando para o campo, vocês vão falar, vocês fazem parte do meu movimento de vida. Por isso, eu olho com honra para vocês, para olhar com honra para mim. Vocês me representam. Eu sou vocês. Vocês refletem a minha questão e o meu movimento de vida. E aí eu acho que com a profundidade do que cada um sentiu, eu nunca tinha Você pode atendido. repetir, Érica, por favor, o que a gente precisa falar? Sim. Pode, se quiser, fechar o olho ou olhar para o campo, tá? O que sentir mais confortável. Vocês fazem parte do meu movimento de vida.
Por isso, olho com honra para vocês, para olhar com honra para mim. Vocês representam o movimento de vida hoje e refletem a minha questão. Tudo bem assim para todo mundo? Fez sentido para alguém? Eu fiz Total o meu aqui. sentido. Nossa, Total. eu cada vez eu me admiro também de falar, nossa, como que bate, como que representa realmente o que, né, o que a gente sente, porque ninguém sabe qual âncora que é e aonde colocou, a hora que coloca, você pode até falar, nossa, é óbvio que ela está aí, mas como que você sabia que ela estava aí e colocou no lugar certo, né? Então, essa capacidade de sentir o campo, eu acho sempre impressionante, eu fico sempre admirada quando eu olho para isso. Estou apaixonada. Enchi de coração, não resisti. Tô cheio de amor, seu propósito de vida. É. Renata, agora, se quiser fazer alguma consideração. Eu vou abrir Ô, espaço Renata. para todo mundo, todo mundo não, né? Para quem quiser trazer, né, o que sentiu ou alguma dúvida que ficou, ou trazer alguma observação. Eu vou começar, né, fazendo isso eu mesma, porque para mim foi muito bom, Érica, assim, eu consegui aproveitar muito. E para mim o ponto forte, olha que interessante, o ponto forte foi agora no final, quando você pediu para fechar os olhos. Porque tinha uma coisa aqui que eu não estava conseguindo assimilar, assim, nem era uma confusão. Eu olhava e falava, que confuso isso, porque meu propósito interno ficou vazio. Não ganhou nenhuma âncora, nenhum nome, nada. E quem olhava para ele era a desconstrução. E aí, quando fechei os olhos, aí veio, uou, entendi, um pedaço pelo menos. Então, como que é importante esse momento de silêncio, né, do terapeuta? E você fez isso agora no final e me permitiu trazer, tanto que eu demorei a vir porque eu estava escrevendo assim o que estava vindo e fez todo sentido, todo sentido. Então, para mim foi maravilhoso, assim, gratidão. Vou abrir para quem quiser falar também, tá? É importante, é gostoso saber como é que vocês se sentiram, como que foi, tá bom? Fiquem à vontade. Eu queria saber da Érica como que ela por que você propôs esses campos? É Raquel falando? Quem está falando? Raquel, isso, Raquel. Raquel, você esteve na aula de ontem, não esteve? Sim, estive. E durante a aula, eu tive esse insight, vamos falar assim, porque eu estava procurando um tema que tivesse a ver com todo mundo, que todo mundo procurasse, né? E já teve bastante aula, tem o dinheiro, tem a questão do trabalho, então todo mundo em algum está procurando e está tendo esse movimento, né, da procura. E aí, de repente, vocês falando, essa troca de conversa, e o Flávio, lembra que ele falou o que te conecta? Então, achei muito importante e trazer isso, conseguir parar esse tempinho que a gente fica aqui no campo para olhar para isso. Porque é muito difícil a gente racionalmente entender o que nos conecta, não é? Então você começa a pensar, mas eu vou para o lado ou vou para o outro lado? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Eu fecho ou não fecho? O que eu faço com tudo isso? Então, quando você para sentir, é a voz que eu falo, a voz do coração. É a voz que a gente, é por aqui que é o meu caminho, é por aqui que eu me sinto bem, é por aqui que eu quero ir. Então, olhar para isso, esse tema, é para trazer esse olhar mesmo para a gente descobrir e refletir sobre o que nos conecta ao propósito de vida. Por isso que eu escolhi. E eu acho que todo mundo tem essa busca, né? Então, e é uma coisa que eu penso assim, eu queria fazer
também. Então, eu estou aqui também, né? Olha que legal, eu queria saber também o que que é e o que que me conecta ao meu propósito de vida. Então, por isso que eu escolhi esse tema. Tá, o tema tudo bem, mas o nome dos campos veio totalmente intuitivo? Totalmente, É. totalmente. É, por exemplo, poderia ser para cada um escolher, mas como são muitas pessoas, eu achei que eu deveria propor isso para cada um, tá? Uhum. Então, e de repente, o que que esses ambientes seriam talvez os fatores de importância ou não, mas os fatores que poderiam apresentar nesse propósito de vida. É a família que me conecta mais? É a profissão? Não, não é nada disso, é só a minha postura. Então, começar a enxergar tudo isso, esses ambientes, dentro disso, então foi intuitivo mesmo. E às vezes a gente está toda focada, por exemplo, em crenças limitantes, né? Que são crenças? O que falaram para a gente vai repetindo sem nem pensar, ou sem acreditar que a gente merece, sem acreditar que a gente pode, sem acreditar que é nosso, que eu quero, né, apresentar para os outros, é o que eu mereço, que é para mim. Então, o que eu quero oferecer para os outros é o que eu quero oferecer para mim. E as âncoras, mesma coisa, o que teria a ver também com tudo isso, né? Porque a gente está num processo de desconstrução e reconstrução a todo momento, né? Então, na conversa ontem, a gente na aula, eu não tinha decidido ainda o que, que ia ser, e aí eu fui escolhendo isso, né? E o desafio, que realmente todo mundo tem um desafio, né, para ser colocado num desses ambientes, né, que são nossos ambientes sistêmicos, vamos falar assim, e sempre tem uma motivação. E muitas vezes a gente nem sabe o que nos motiva. Então, né, então você colocar, por exemplo, a âncora F, a motivação, aonde que ela está? O que que te trouxe aquela sensação? Nossa, minha motivação está na família. Não, minha motivação está na profissão. Então, não quer dizer que você não gosta da família, se tiver na profissão, não é isso, mas o que que te alegra, o que que te leva para frente, né? E aí o que que precisa reconstruir, o que que, né? E o que que eu preciso desconstruir para conseguir tudo isso? Então é para trazer essa visão mesmo. Então foi isso que eu pensei, tá? Para conseguir trazer para o cérebro, né, essa visão do que a gente sente, tentar trazer isso. E mesmo você definindo, né, os campos e as âncoras, para cada um, o significado, o simbolismo, a sensação é diferente. Então, até mesmo família, que a gente pode falar assim, ah, família é família. Não, família não é família. Família pode ser a minha família núcleo, de onde eu vim, família raiz, família que eu criei agora, família que eu quero criar um dia, se é que eu não tenho uma, né? Então, cada campo desse pode ser assim, infinitas simbologias. Para cada pessoa vai ser um grupo de informação, nesse campo de informação, traz o grupo de informação que lhe convém, né? Naquele momento. O que faz sentido neste momento agora. Então, mesmo tendo uma pré-formatação, né, de quais são as âncoras e quais são os campos, ainda assim abre margem para muita interpretação, interpretações absolutamente individuais, e isso é mágico, né? Porque amanhã eu vou abrir isso de novo e vai ser outra história, outra coisa. E isso, eu não sei se a Raquel está começando agora, né, no método, cada vez que a gente faz um movimento, esse movimento a gente leva na semana, leva no mês, e aí você transforma uma coisa, sabe? E vem lá, nossa, eu nem imaginava que era tão importante para mim isso daqui. E aí você começa a perceber no dia a dia, nossa, realmente é muito mais importante mesmo. Então, leva a gente a enxergar a gente mesmo, né? Então, trazer isso no campo, cada vez que a gente faz um movimento, a gente olha para isso e olha para a gente, porque a gente não para, né, para fazer isso. Então, ter a oportunidade de olhar o que eu estou sentindo, para mim é maravilhoso. Ok, obrigada. Quero agradecer mais esse exercício, porque cada vez que a gente faz, né, a gente
se surpreende, né, com as respostas que o exercício nos traz, com a visão, né? Um exemplo aqui, eu marquei o número 1, né, que é a família, e eu senti muito amor, né? Não sabia nem que era família, mas eu marquei o D, que é reconstrução. E houve a minha família estava meio que separada, os filhos brigando e tal, e depois de alguns anos eles estão voltando a se falar. E é exatamente isso que veio falar. Que bonito. Esse momento que eu estou vivendo, como que bate tudo, né? Então, muito obrigada, porque bateu tudo direitinho. O que mais me impressionou, me deixou assim, meio assim, mas que eu também estou nessa fase, o mais importante que eu achei, eu marquei o eu, que eu estou no momento eu de me transformar também, de olhar mais para a minha profissão de terapeuta, que eu marquei insegurança, né? O número 2, que é a profissão, e eu estou olhando para a profissão agora, e realmente eu estou olhando para a profissão agora com um novo olhar, com nova potência, com uma nova força. E tudo ficou assim, encaixadinho, sabe? Tudo perfeito. Só fiquei curiosa porque eu botei o 5 no eu, crenças limitantes, né? Que é uma luta, né? Eu me superar, eu falar. Eu tenho um desafio do falar, né? Então, se eu vou fazer qualquer atendimento, a fala, para mim, antes me deixa assim, bate uma insegurança, mas depois que eu começo, tudo flui, é tão gostoso, todo mundo agradece. Mas antes eu fico não é numa tensão, é uma insegurança, e é como se eu tivesse travada na fala. E bateu direitinho a insegurança, a crença limitante, e o 3 meu, que é a postura, que eu acho que é o que eu tenho na hora, é a postura, a intuição, é se permitir ter essa força, eu botei força, né? Então, tudo bateu muito bonitinho, muito juntinho. Muito obrigada por mais esse presente, essa mágica, que é divino, né? A gente poder olhar e também ressignificar cada vez mais as nossas questões. Muito obrigada. Ai, Que Deus gostoso abençoe a todos. escutar. Eu que agradeço o aprendizado sempre. Estou aqui aprendendo com cada uma. É gostoso escutar porque eu me impressiono porque como que bate? Bate porque está ali, isso é capaz de nos representar, né? Então, quando a gente olha e fala, isso me representa, tem hora que você fala, não, eu não acredito que é isso que está ali. Ou então você olha, é isso mesmo, estava tão na minha cara, mas eu nem olhava para isso, né? É muito legal. Maravilhoso. Adriana pediu a palavra. Adriana, a palavra é sua. Pode abrir o microfone. Oi, gente, boa noite. Olha, eu quero também agradecer, porque ele é lindo, né? É uma coisa impressionante, como que bate todas. Agora, eu fiquei numa aqui, e se você puder esclarecer, não sei, essa questão do desafio, sabe? O meu propósito interno, eu coloquei letra A, e sou eu, a letra A, e coloquei centrada. Todos os outros campos estão olhando para esse centro. Agora, a minha dúvida é, a letra E é o desafio, que eu coloquei o número, são as crenças limitantes. Eu coloquei que eu estou alegre. Senhor dos passos, quer dizer que eu estou alegre com as minhas crenças limitantes? Eu não entendi isso. Então, fecha o olho e pensa. O que você sente com as crenças limitantes? Suas crenças. O que eu sinto? É. Olha, sinceramente, eu estou achando um horror essas minhas crenças limitantes, porque eu não consigo fazer com que minhas coisas fluam na minha profissão. Então, assim, isso para mim é terrível. É uma coisa que eu estou buscando, e eu não estou conseguindo sair disso.
sabe? Eu quero que as minhas coisas fluam, que o meu lado profissional flua. E Mas, não mas vamos supor, as crenças limitantes, você pôs alegria, certo? é. Então, mas você não tem tristeza nas suas crenças limitantes? Ou não está representando? Você sente algum peso, alguma... Ou não, eu tenho essas crenças limitantes, mas você está colocando que elas são alegres para você. É isso que você está sentindo? Esse campo me trouxe alegria. Aí é que eu não entendo. Ele está nas crenças limitantes. Eu fiquei nessa dúvida. Eu fiquei. Está falhando um pouquinho o seu áudio, Adriana. Eu quero só ver se eu entendi. Dá licença, tá, Érica? Lógico. Nas suas crenças limitantes, que é o número 5, certo? Você escreveu a palavra alegria e você colocou uma âncora, certo? Que é o desafio, né, pra ela. Você colocou o desafio nas suas crenças limitantes. Isso. Agora você faz o seguinte, então. Esse desafio, ele tem uma setinha, certo? Para onde essa setinha aponta? Ele olha para o meu propósito. Olha para o seu propósito interno. Dentro do seu propósito interno tem alguma âncora? Eu coloquei o número 4, entrada, e eu coloquei a letra A. Que é você. Uhum. Então, você vai fazer assim agora, ó. Minhas crenças limitantes. Repete comigo. Tá. Minhas crenças limitantes estão relacionadas ao meu desafio. Estão relacionadas ao meu desafio. Esse desafio me acompanha. Esse desafio me acompanha. Me traz alegria às vezes. Me traz alegria às vezes. E ele olha para mim. Eu estou no meu propósito interno. Estou no meu propósito interno. Isso. Agora sente um pouquinho como é falar isso. É angustiante. Eu sinto angústia. Eu não consigo fluir. E eu tenho que tem a ver com essas limitantes. O meu lado profissional ele flui porque tem a ver com limitantes. Isso me traz. Hoje, né, esse campo te mostrou isso. Mostrou que o seu desafio está nas suas crenças limitantes. Suas crenças limitantes são um desafio para você. E isso olha para você. Hoje, dentro desse atendimento, né, Érica, a gente consegue chegar aqui, sabe, Adriana? E é aqui e é o que é. É o que é legítimo neste momento. É assim que se configura o você hoje. Isso não significa que isso é fixo nem cravado na pedra. Muito pelo contrário. Todo esse movimento, né, o método Prosperidade Sistêmica de Ambientes é sensacional por isso, porque te permite olhar aquilo que você, na base teórica, não consegue enxergar. A partir disso, é o que, eu não sei se você estava aqui no início da aula, mas é o que Flávio traz, né? Esse é o start. Então, assim, hoje você já fez um grande movimento de olhar para isso e afirmar num desenho, num papel, que as crenças limitantes são um desafio para você. E isso aponta, sim, para o seu propósito interno. Fica com isso hoje, sabe? Deixa isso assentar dentro de você e se sentir, assim, sentiu dificuldade no decorrer dos dias, entre em contato com o Flávio, tenta, né, travar contato com essa egrégora desse movimento que acontece, para ver se a partir disso a gente pode te ajudar além. Mas, e além disso, nesse movimento de hoje, é muito já, sabe? Isso já mostrou, pelo que você fala, né, dessa angústia que você traz, com essa relação, isso já é uma grande coisa para ser vista. Então, deixa que isso assente, mas não vista do mesmo olhar de todo dia.
Deixa isso assentar no sentir, assim, vem angústia? Sente, eu sinto angústia com as minhas crenças. Sente, deixa isso trazer, mas de uma maneira leve também, sabe? Sem se apegar a essa angústia. Deixa só ela te atravessar. E mais insights virão, porque a partir do momento que a gente faz um movimento desse, vão vir pensamentos novos, né? O que a Érica está trazendo desde o início. Novas sinapses, assim, o cérebro vai trazer novas informações que até então para você estavam escondidas, estavam nas sombras, e agora está vindo a luz, mas está vindo devagar. Então, assim, um pouco de calma para as coisas se assentarem. Esse é um movimento que pode trazer muito O Flávio fala movimento, sempre, muita transformação, mas nem sempre é rápido, né? É isso que eu queria trazer para você, sabe, Adriana? o Flávio fala assim, a tal dele de forma leve e suave. Isso. E ele sempre fala, não é, que a gente não precisa entender nesse momento, porque a gente fica tentando entender racionalmente, e a razão não quer olhar para isso profundamente. A razão quer uma explicação lógica, tá, vou por aqui, e não é. Então, só está trazendo o que está dentro de você. Agora é o momento de parar e só olhar. Olha para dentro de você. E aí Permitir depois a sentir, né? transformação vem. Pois é, aí quando eu repeti isso aí que você pediu para eu falar, né? Uhum. Eu tô engasgada aqui, sabe? Tô com essa fala, sabe? Angustiada mesmo. Com qual fala? Com essa última fala aí que você pediu para eu falar. Da honra? Eu ou a Renata? Desculpa. Eu, A Renata. eu. Ah, tá. Então, a gente conclui fazendo assim, Adriana. Olha para esse desafio e fala: meu desafio. Meu desafio. É angustiante olhar para você. Angustiante olhar para você, Dá um aperto na garganta. dar um aperto na garganta. Mas hoje, eu olho para você. Eu olho para você. E assim eu consigo legitimar eu por inteira. Assim eu consigo legitimar eu por inteiro. Porque você faz parte de mim. Porque você faz parte de mim. Eu quero lidar com você daqui para frente. Quero lidar com você daqui para frente. De maneira leve e suave. De maneira leve e suave. Agora eu já sei que você está nas minhas crenças. Agora eu já sei que você tem minhas crenças. Que me limitam. Limitam. Por isso a angústia. Por isso a angústia. Mas agora eu escolho olhar para você de maneira leve e suave. Agora eu escolho olhar para você de maneira leve e suave. Isso. Percebe como se sente. Deu um alívio aqui. Ai, nossa, gente. Esse trabalho é muito lindo. Eu acompanho o Flávio todos os dias. Que dá para eu acompanhar. Tamo junto lá, então. Parabéns, viu? Trabalho de vocês. Obrigada por sua presença, Adriana. Você é sempre muito bem-vinda, tá? Sinta-se em casa, sinta-se acolhida. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. E a gente se encontra na terça. Então, tá bom. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Aparecida, pediu a palavra. Olá, boa noite mais uma vez a todos. Agradecer o movimento, né, que veio bem de encontro comigo, porque eu estou sempre dando um jeito de não ir para a profissão como terapeuta, né? Eu já tenho formação sistêmica, eu já aplico gratuitamente, tenho tido sucesso nos atendimentos, mas estava assim, negando, né, isso para mim mesma. E veio bem de encontro, porque eu senti angústia, porque nada mais nas outras profissões que eu tenho está dando certo, então está chegando o meu momento, né? De colocar em prática esses conhecimentos de ajuda não só gratuita, mas de começar a viver dessa profissão, né? Dessa nova profissão. Porque eu sempre estudei muito comportamento humano, psicologia, por gostar muito. Eu sempre fui apaixonada.
50 litros por ano. Então, são um vasto conhecimento. Mas aí, na hora de colocar em prática, para receber por isso, entende? Ficava difícil, como se eu não merecesse. E assim, eu pude ver que esse exercício de que eu sempre olho para a família, e minha mãe fazia isso como caridade, porque ela era benzedeira, então ela não cobrava. Então, a partir desse exercício, eu percebi que eu talvez sentisse vergonha, né, de cobrar. É a sensação, assim, de não merecimento, parece, sabe? É bastante importante para mim, estou muito agradecida. É só Olhar para isso. isso traz a transformação, não é, Aparecida? Sim. O fato da gente enxergar o que não enxergava, né, nos faz aí sim pensar e nos transformar, né? É legal. Gratidão a todos. Quem mais? Tem... Que bom, Aparecida. Que bom que você está aqui. Lá na plataforma do Flávio tem algumas outras aulas. Tem uma específica para dinheiro, seu sucesso profissional e sua missão. Dá uma futucada lá no YouTube e te sugiro procurar pelo tema, porque é uma aula, ó, porreta, uma vivência que vai te sacudir mais um pouco, se é que você está disposta a isso. Se estiver disposta, corre lá e se prepara para as transformações que você tem um papel como terapeuta e se você se sente merecedora, você vai atuar assim e vai dar tudo certo. Gratidão, vou procurar. Muito obrigada. Procura sim. Quem mais, gente? Thaís, conta pra gente como é que foi por aí, Thaís Iluminada. Primeiro eu quero te contar que Érica copiou meu campo. Sim, eu tô sabendo, eu vi, eu ia te falar. Você acredita? Érica colocou, ó, a família tá igual, as crenças limitantes tá igual, e eu acho que e tem um outro por aqui. Na hora que você dava os exemplos, mas não é possível, ela tá falando do meu. Érica, parabéns, que bacana. Eu adorei as âncoras, adorei. Sabe, Obrigada, assim, que fizeram legal. muito sentido, assim, foi muito inusitado, foram muito inusitadas. Gostei demais da conta. Ai, que gostoso. E quando eu cheguei, cheguei esbaforida, porque eu estava exatamente acabando de revisar meu programa, que está baseado o segundo, viu, Renata Spinaté? E aí, você sabe o que eu resolvi fazer? Eu fui conferir as coisas do campo, a montagem né, das várias fases do programa, com radiestesia. Então, eu cheguei assim empolgadíssima, porque eu fui conferindo termo por termo, isso deve ser usado, isso não deve, o que pode ser melhor, o que não pode. Tal. Então, assim, cheguei muito empolgada, né? E quando eu olho para isso aqui, faz tanto sentido com o que eu estava fazendo, sabe? Confirma tanto para mim. E olha que coisa interessante. A Adriana está falando aí sobre uma coisa né, que para ela é surpreendente, para mim também é surpreendente, que meu desafio é um consolo para mim. Sabe? É meu desafio e, ao mesmo tempo, é o que me movimenta. É exatamente o que a gente tem falando, né? Vamos agradecer os desafios, porque eles nos movimentam, as crenças. Minha motivação está nas crenças limitantes. Sabe? Então, assim, tudo coisa... E o desafio e a motivação estão paralelos, olhando para mim, sabe? Como quem diz, é um chute. Sabe? Vai, é um empurrão. E claro, né, gente, quem já me conhece sabe que eu sou a louca dos oráculos, né? De tirar, né? Um para mim. Aí vem a carta do mestre, não sei se vai dar para vocês verem, do mestre Shaolin, que pede tenha graça no movimento, seja gracioso no movimento e nas ações. Olha se isso não é coisa para sertaneja, Renata. Olha se não foi para ela. E aí, no fundo, vem o comerciante.
Trocas de energia criam abundância. Olha se não é o próprio trabalho que está Total. aqui, sabe? E no fundo, um anjo guardião. Então, assim, tudo perfeito. Parabéns, Ai, que parabéns. gostoso. Muito bom mesmo, tá? Adorei. Continue aí, firmona. É Próximo engraçado, passo eu dela, também Renata, sempre, onde é? eu Oi? sempre tive essa Onde é que coisa é o da próximo passo de Érica? Não entendi a pergunta. Qual é o próximo passo de Érica? Próximo passo de Érica? É nada. mentoria, Érica. Engraçado você falar das cartas. Eu tenho umas cartinhas minhas, às vezes é tarô, mas eu não sei muito bem. Então, quando eu embaralho as cartas sistêmicas, elas uma vira, né? Uma cai, sempre cai uma na minha mão, né? E no começo foi uma que caiu que também achei que tudo a ver. Então, eu adoro também, às vezes, no final, sair, tirar a cartinha, porque é muito revelador o que fala e tem profundidade também, né? Ô, Érica, posso falar um minuto aqui? Claro, Então, eu ia te pedir isso, se você poderia tirar uma carta para mim, claro. porque no meu campo, É. quase todos os trabalhos que eu fiz de campo tem a família. Por isso que eu te perguntei por que que você escolheu esse, né? Como que foi a escolha dos campos? E eu repeti sensação na reconstrução e no eu. Eu pus escolha, na reconstrução eu pus poder de escolha. A minha reconstrução está nas minhas crenças limitantes, eu estou na minha postura, tudo fazendo sentido para mim. Aí, tudo isso olha para a família. A que eu escolhi profissão, a palavra, a vibração que veio foi poder, e também olha para a família, que foi o desafio. O meu desafio me trouxe o poder e está no campo da profissão. Todo mundo olha para a família, só porque o interno, onde foi a minha desconstrução, olha para fora do campo. Eu já entendo esse meu interno bem desconstruído. Estou quase que precisando catar caquinho para poder construir de novo. Então, foi uma explosão de desconstrução. E a família, que é a minha motivação, vibrou ir e eu também pus ele para fora do campo. Então, assim, tirando a reconstrução, o resto olha para a família e é como se a família falasse assim: vai, né? Eu vou escolher, eu tenho poder pela profissão, mas a minha família, hoje eu me sinto como sem família, apesar de saber que eu tenho. E toda os meus trabalhos vem essa questão com família, é tentar sempre a família, porque eu hoje sou sozinha, eu moro sozinha aqui na cidade, em Divinópolis, minhas filhas moram em Belo Horizonte, o ex-marido mora em Belo Horizonte, o neto, né, também está lá, então é sempre esse sentimento, a família está lá e eu estou aqui. Nossa, E, você vai e eu resgatar não a carta que saiu. Então, aí eu quero uma carta, Olha, porque já eu me tirei, senti aqui necessidade de pedir uma carta para a família. eu já tirei para você enquanto você foi falando, porque daí vai pegando a energia e olha o que que falou. Fico com o que é meu e te entrego o que é seu. Tá bom, Fez sentido? eu vou até anotar aqui. Eu já tirei essa carta antes. Fico com o Com o que é que é meu. meu e te entrego o que é seu. Tá? Eu gosto depois de ler Sim, para sentir de novo. Obrigada. nada. É porque eu senti faltando, assim. Então agora Não fiquem com ciúme, se cada um quiser uma cartinha, né? É uma delícia, é gostoso. Ou tiro uma cartinha para todo mundo também.
Mas obrigada, Raquel. Raquel esteve com a gente no seminário Eu presencial, né, aceito, pode Raquel? tirar. E a gente, Rosemary. eu tô na família também, tá, Raquel? Toda terça eu tô na aula do Flávio. Se tem um campo família, eu tô enxuxada lá. E dessa vez de novo também, Raquel, tamo juntas. E eu fiz a sua lá, eu bem sei como foi Foi, forte a questão da foi. família. E tô aqui. Eu vou fazer 19 mil campos, 19 mil campos eu tô na família. Muita gente pediu cartinha. Vamos lá, Madame Érica. Vamos abrir a Vamos tenda lá. holística. Virou tarô. Sheila Tieme Sakamoto, eu não te vi chegar. Eu vi agora no final. Boa noite. Não sei se você conseguiu acompanhar tudo, mas você é muito bem-vinda. Adoro ver você aqui. Pronto, falei. Vai, Érica. E agora? Um para cada um, como que eu faço? Ai, Renata. Madame Érica, Sugestão. Vai pelas janelinhas e fala, Renata, tal, Ana Carolina, tal. E aí todo mundo recebe a cartinha de um jeito rapidinho. Tá legal. Então, primeira aqui, minha Ana Carolina. Ai, já saiu aqui. Ana Carolina, eu legitimo minha história. Tá aí, tá aí. Eu mereço minha prosperidade. Raquel, já tirei. Vamos olhar aqui. Fabiane. Fabiane. Até caiu aqui. Me abro para... Deixa eu só olhar aqui. A outra responsabilidade da minha prosperidade. Me abro para a outra responsabilidade da minha prosperidade. Aparecida. Me permito honrar sem precisar repetir. Carla. Nossa, já caiu rápido aqui. Carla, caiu duas, peraí. Escolhe uma das duas. Direita ou esquerda? As duas? Tá bom. Eu deixo com você a sua parte pelo que não deu certo. Respeito o destino da vida sem precisar carregar o peso de ser salvador do mundo. Uma tem a ver com a outra, né? Pode repetir a última, por gentileza? Respeito o destino da vida sem precisar carregar o peso de ser salvador do mundo. Perfeito. Obrigada. Vamos lá, a Josi. Josi. Eu honro você como você. Eu honro vocês como vocês são. Eu honro vocês como vocês são. Deixa eu olhar. Ai, peraí. Deixa eu tirar aqui. Rosemary. É assim? Fala. Sim, Rosemary. Eu me legitimo para poder olhar para a vida sem julgamentos e sem dor. Eu me legitimo para poder olhar para a vida sem julgamento e sem dor. Tem mais três aqui que está fechada a câmera e eu não sei porque eu não estou conseguindo ver o nome. Será que eles estão? Aparecida e Adriana. Aparecida e Adriana, né? Estão me Aparecida escutando? já recebeu a cartinha, né, Já Aparecida? recebeu, né? Adriana. Então, Adriana. Adriana e Sheila Tieme. E eu. Ah, é, né, Renata? A primeira aí eu não tirei. Calma lá. Peraí. Então, agora para Adriana.
Eu honro você para me honrar. Sheila já saiu aqui também. Eu abro espaço para me sentir em casa comigo. E Renata, lógico. A Renata está leve e suave. Aqui. Eu legitimo o olhar que vem de vocês. Esse foi para a Renata. Eu legitimo o olhar que vem de vocês. E em seguida, porque saiu junta também, igual a da... Eu me olho com respeito agora. Foi todo mundo? Eu, né, gente? Deixa eu tirar uma para mim. Embora eu já tirei no começo. Assumo a harmonia dos ambientes a partir da minha postura interna. Nu, como diz. Nu! Flávia. Ai, que gostoso. Ai, que delícia, gente. Se alguém quiser trazer mais alguma coisa, senão a gente encerra por hoje, porque amanhã tem mais, tá? Lembrando que amanhã tem sessão de mentoria. Olha que delícia, gente, achei isso um presentaço. A gente vai poder experimentar de dentro como é a mentoria da Bioconstelar, como é ter o Flávio como mentor. Ele vai dar essa sessão para algumas pessoas que estavam lá no seminário presencial que aconteceu em Casa Branca, e todas nós somos convidadas para assistir, para vivenciar, experimentar como é essa egrégora, né, de uma mentoria da Bioconstelar. E convido todas a estarem amanhã, nem que seja de câmera fechada, microfone desligado, para assistir e sentir mesmo. É um grande presente que a gente vai ganhar, apesar da semana ser bem tumultuada, né? 3 eventos, um atrás do outro, mas isso é bom porque a gente faz uma maratona, Bioconstelar Flix, e sai zureta, querendo transformar o mundo. Agradeço a presença de cada uma de vocês aqui. Daqui a 15 dias a gente tem uma nova experiência dessa. Na sexta-feira, pela manhã, aproveito para falar que vai ser no dia 28, se não me engano, isso, 28 de julho, às 9 horas da manhã, a gente vai ter outra vivência dessa em grupo. Érica, muito obrigada por sua disponibilidade, agradeço pela sua entrega. Uma parte cumprida, etapa cumprida da formação, muito bom, muito bom. Eu que agradeço, foi uma delícia, a gente fica toda apreensiva, no fim foi tão gostoso, foi bom, né? leve, suave, e agradeço a presença e a participação de todos vocês. Maravilha, maravilha. A gente vai enviar o link, sim, Adriana, você está no grupo, você provavelmente está num grupo de WhatsApp e o link vai ser enviado lá para você, tá bom? Boa noite, muito obrigada a todas que estiveram aqui montando essa egrégora da noite de hoje. Foi maravilhoso. Daqui a alguns dias vai estar liberado lá na plataforma para quem está na formação, para poder assistir a reprise, fazer mais algumas vezes, quantas quiser, repetir o movimento, repetir o exercício, é sempre muito bom para ver, ampliar olhares, né? E isso é sempre maravilhoso. Boa noite. Até mais, até amanhã. Boa noite, obrigada, gente. Obrigada, Até Érica. mais. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Peraí, gente, vocês tiraram foto? Flávio tirou no início. É verdade, então beleza. Com a sala lotada, aí vai ser massa a foto. Daqui a pouco ele manda pra gente também lá no Telegram. Legal. Beijo. Tchau. Beijo.